Do conforto à transformação. Às vezes nós estamos confortáveis e precisamos passar para o outro lado. A nossa vida precisa de ser transformada, precisa de coisas novas. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias, telemóveis, tablets, em Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de uma forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento aquietou-se e fez completa bonança. E então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então aqui nesta passagem, e também em Lucas, se quiserem lá ver, que Lucas 8 fala da mesma passagem. Nestas passagens vemos que Jesus manda os seus discípulos passarem para a outra margem. E já era tarde. O que significa que talvez não fosse cômodo nem muito agradável para os discípulos atravessarem para a outra margem depois de um dia de serviço, depois de um dia de pesca, um dia de trabalho, de Jesus estar a pregar, estar a falar. Não era cômodo atravessar para a outra margem. Mas o que é que eles fizeram? Eles obedeceram. Amém? E a meio da viagem são sobressaltados por uma súbita tempestade. A meio da travessia para o outro lado, eles confrontam-se com uma tempestade. E no meio dessa tempestade, Jesus está num cantinho do barco a dormir tranquilamente. O barco entrava água, entrava onda, estava o barco quase a afundar e Jesus continuava a dormir tranquilamente. E quando os discípulos acordaram, Jesus respondeu e repreendeu os ventos. E a tempestade, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Não têm fé? Os discípulos ficaram espantados. Eles estavam com temor. Eles tinham temor ao ver os ventos. E ficaram com temor ao ver que os ventos e o mar obedeceram a Jesus. Disseram: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Amém? Então estas passagens mostram-nos a nossa transformação após recebermos Jesus. Amém? Depois de o aceitarmos em nossa vida, estamos chamados a experimentar uma transformação progressiva do nosso coração. Não nos podemos sentar na nossa salvação esperando chegar ao céu ou que Jesus regresse. Ou seja, depois de aceitarmos Jesus, não podemos ficar sentados esperando que Jesus volte ou irmos para o céu. Não, há novos níveis que Deus tem para a nossa vida. Há coisas novas que Deus tem para ti. Não podemos ficar no conforto inicial, que estamos confortáveis, tudo está bem, para que tomar um passo e atravessar para a outra margem? Então, com Jesus, nós temos transformação, e a transformação exige um processo.
os discípulos precisavam de atravessar aquele lago, aquele mar. Precisavam de atravessar para a outra margem, porque na outra margem estava outro propósito que Jesus queria chegar lá. Da outra margem está outro propósito para a tua vida. Amém? Então, não podemos viver acomodados na salvação, esperando o céu. Nós não podemos estar parados, acomodados só. Eu já recebi a minha salvação, glória a Deus, sou salvo. Não, nós temos que passar para o outro lado. Temos que ser transformados. Nós temos que ser salvos e ser transformados. Transformação do nosso caráter, transformação da nossa vida, da nossa família, da nossa mentalidade. Ou seja, a salvação é o teu ponto de partida. Mas depois, com Jesus exige transformação. E essa transformação é um processo. E nesse processo, há tempestades, há processos dolorosos. Amém? Então, a transformação é por própria iniciativa e de forma progressiva. Morrer ao nosso eu e à natureza do pecado. Amém? Devemos permitir que a mesma unção divina que nos salvou mude, transforme o nosso coração. Porque um coração corrupto pelo pecado, egoísmo e maus desejos, paixões perversas e feridas emocionais, motivações erradas e tantos outros males. Nós temos que permitir que o mesmo que nos salvou transforme o nosso coração. Que o mesmo Cristo, o mesmo Jesus que nos deu a salvação, agora transforme o nosso coração. Não fiques à espera, não te isoles no monte, não te isoles na tua bolha, à espera que Jesus regresse ou à espera que um dia vás para o céu. Não. É tempo, a altura de transformação. Jesus, existe transformação do nosso caráter, das nossas atitudes, do nosso coração. O nosso coração tem que ser transformado. Amém? Cada pessoa experimenta uma transformação de uma maneira única e diferente, porque a obra de Deus em cada coração é diferente e especial. O processo nem sempre é fácil, é doloroso, como aos discípulos. Jesus requeriu que eles atravessassem o rio ou o mar para a outra margem. Depois de todo o dia que eles tinham tido cansativo de ministrar, de dar deles, Jesus requeriu que eles atravessassem para a outra margem. Assim nós também às vezes na vida estamos cansados, com problemas, e já nos acomodamos até ao problema, até à enfermidade, acomodamos-nos à pobreza, acomodamos-nos às dificuldades, acomodamos-nos ao mau caráter, acomodamos a que o nosso coração é assim e dizemos, não, eu sou assim e vou ficar aqui nesta margem. A vida é assim, eu sou pobre, eu sou enfermo, Jesus salvou-me, ótimo, vou para o céu e vou ficar nesta margem. Mas Jesus está a dizer, há mais do outro lado. Há mais na outra margem. Eu tenho mais para ti. O processo não vai ser fácil, a transformação não vai ser fácil, vai ser dolorosa, mas há mais para ti. Amém? Então, o processo é difícil, mas do outro lado há recompensa. Amém? O Evangelho não é cômodo. É chamado para morrer ao eu, ao pecado e ao orgulho. Então, nós fomos chamados para morrer para o nosso eu, para os nossos desejos, para os nossos prazeres carnais. E esse processo é doloroso. Mas do outro lado da transformação, há vida, há paz, há felicidade, há transformação, há um propósito divino para a tua vida. Amém?
Então o processo nem sempre é fácil e até pode ser doloroso. No entanto, depois que o atravessarmos, vemos frutos e manifestações sobrenaturais do poder de Deus na nossa vida, confirmando que valeu a pena. Amém? Entrar no barco pode ser difícil. Entrar no barco. Jesus chama-te para passares à outra margem. E às vezes nós dizemos, não, ainda não é a altura, não é Deus que está a falar, deve ser o inimigo. E Deus está a dizer, não, vem comigo, atravessa, entra no barco, sai dessa depressão, sai dessa vida medíocre, do outro lado há mais. E às vezes custa entrar no barco, passar a crise, a tempestade. Às vezes entras no barco e depois começa a tempestade. Tu dizes, onde é que está o bote para eu voltar para trás? Eu enganei-me na viagem. Não. Não, mas a tempestade é necessária. O processo é necessário. Todos nós passamos por um processo de transformação. Há momentos difíceis na nossa vida. Há momentos complicados. Mas do outro lado, Deus tem um propósito maior para a tua vida. Agora podes não entender porque este processo, porque esta tempestade. Mas do outro lado, há um propósito divino para a tua vida. Amém? Amém? Jesus fê-los entrar no barco, passar a tempestade, somente porque sabia que do outro lado estava o endemoniado gadareno. Jesus sabia que do outro lado havia um propósito para eles. Do outro lado estava um homem possuído por demónios que precisava de ser livre. E que ia abrir as portas da cidade para Jesus e que se ia tornar um evangelista. Então, primeiro eles precisaram de entrar no barco, obedecer. Eles precisaram de obedecer a Jesus. Jesus disse, olha, vamos atravessar a outra margem. E eles pensaram, é de noite, é tarde, nós íamos era descansar, dormir. Porquê agora? Mas eles obedeceram. Não puseram entraves, eles obedeceram. Entraram e veio a tempestade. Veio a tempestade e eles estavam amedrontados, temerosos. Algo normal. E clamaram por quem? Por Jesus, que estava a dormir tranquilamente. Mas do outro lado, havia um propósito divino. Aquela viagem não foi em vão. Jesus não os pôs no barco só porque, olha, vamos atravessar agora. Vamos lá para o outro lado à meia-noite. Não, Jesus sabia que do outro lado havia um propósito divino para a vida deles. Que havia um gadareno, que havia um endemoniado, havia uma pessoa que precisava de salvação, de libertação. Então a tua vida, não deixes a tua vida estagnar na outra margem. Jesus quer te levar para a outra margem. Entra no barco. Mas entra com tudo. Não fiques com um pé no barco e outro na margem. Senão o barco não anda. Entra e deixa que Jesus conduza o barco da tua vida. Amém? Não fiques no conforto, no conformismo. Deus quer trazer transformação à tua vida. Quer transformar o teu lar. Quer transformar as tuas finanças. Quer transformar a tua saúde. Quer transformar a tua família. Então entra e atravessa para o outro lado. Vai com Jesus. Amém? Amém? Quando falamos da nossa transformação, vemos que há obstáculos que nos impedem. Um dos principais obstáculos é conformarmos-nos. O conformismo. Conformismo aqui às pessoas, às ideias, ao meio ambiente, às situações que são contrárias à natureza e às maneiras de Deus.
Conformismo é viver também um evangelho fácil, sem arrependimento. Hoje em dia é pregado um evangelho fácil. Meio, que não te chama ao arrependimento, mas Jesus chama-nos ao arrependimento, a arrependermos dos pecados, a morrermos para o nosso eu. Jesus não disse que na vida não tereis aflições. Não, Ele disse, na vida tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, não te conformes. Não fiques conformado àquele evangelho. Não, é tudo fácil. Jesus veio. Não. Nós precisamos de passar para o outro lado e vai haver tempestade. Vai haver problemas. Vamos ter que morrer para o nosso eu. Há coisas que vamos ter que deixar, que largar, que não são boas. Que não são boas aos olhos de Deus, que não são boas para Deus. E que vamos ter que deixar e largar. Amém? Então, não fiques conformado às pessoas, aos ideais, só por medo. Vou ser rejeitado. Porque agora vou ser rejeitado pelo mundo. Deus diz para não pecar, para não fornicar, para não mentir. Mas uma mentirinha só assim de vez em quando. E foi só um bocadinho. Não, Deus diz para não mentirmos. Deus diz para não falar mal do teu irmão. Então não é só um bocadinho. Porque para Deus não há pecado grande, nem pequeno. Há pecado. Então Jesus chama-nos a viver uma vida de arrependimento. Não do evangelho fácil, mas do evangelho que transforma. Então nós, tu e eu, temos que nos deixar transformar. Amém? Temos que nos deixar transformar por Jesus. Amém? Nós às vezes queremos viver um evangelho cómodo, em vez de viver o verdadeiro evangelho. Necessitamos de examinar o nosso coração, esquadrinhá-lo, para ver se a conformidade está presente. Ou seja, se estamos conformados, estamos confortáveis. Eu já aceitei Jesus, tudo vai bem, eu até posso fazer algumas trapacices de vez em quando, tal, ninguém vê. Está tudo muito sério a olhar para mim. Não te conformes. Amém? Não venhas à igreja para ouvir uma mensagem que simplesmente te sintas bem ou que te agrada ao teu ego. Às vezes nós só queremos ouvir mensagens que nos façam bem a nós, que nos elevem. Está bem, ok. Tudo bem, podemos ouvir de vez em quando. Tranquilo. Mas o evangelho não é esse. O evangelho não é um evangelho cómodo. Nós não vivemos um evangelho como vivemos um evangelho de Cristo. Vamos passar por tempestades, mas Ele venceu o mundo. Porque Jesus está no nosso barco, porque Jesus está connosco, nós vamos vencer. Se tentas viver um evangelho fácil e tentas viver um evangelho que tira o essencial quando vier a tempestade, um evangelho que tira Cristo, que tira o arrependimento, que tira a transformação, quando vier a tempestade, tu não vais conseguir vencê-la. Amém? Então, não te conformes. Amém? Muitas pessoas querem ouvir falar de bênçãos, mas esquecem-se do pré-requisito, do arrependimento. Deus abençoa sim, mas há um pré-requisito. Como há um pré-requisito para entrar em certos trabalhos, em certos cursos. Por exemplo, para ir trabalhar para um hospital e seres enfermeiro, tu tens de ter o pré-requisito de ter tirado o curso de enfermagem. Então, se tu queres receber a bênção, tu tens de ter o pré-requisito do arrependimento. Amém? É como quando tu queres pedir um empréstimo ao banco,
Tu tens que ter o pré-requisito de teres o teu nome limpo no Banco de Portugal. Certo? Então, se tu queres as bênçãos de Deus, tu tens que ter o pré-requisito de o teu nome estar limpo no livro da vida. Amém? Deus tem que ver, está concedida a bênção. Está limpo o nome. Amém? Muitos falam de graça sem falar da necessidade de obedecer e desenvolver o temor santo de Deus. Graça. Muitos falam da graça de Deus. Agora, tudo é graça. Tudo é graça. Sim, mas a santidade continua a existir. Sim, vivemos no tempo da graça, em que podemos ser salvos, em que Jesus veio e deu a salvação para todos. Mas continua a haver arrependimento e santidade. Amém? 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 Então, temos graça sim, mas sem falar de obedecer e desenvolver temor santo de Deus, sem santidade, é impossível. Amém? Por isso, o poder sobrenatural de Deus não se manifesta na sua vida, porque está conformado ao egoísmo. Então não fiques conformado. Não vivas um evangelho cómodo. Viva um evangelho que te transforma. Que passamos o processo, mas somos transformados. Dói ser processado. Mas quando somos processados, do outro lado, há vida, há paz. Há um propósito divino para a tua vida. Ainda que tu não entendas, mas neste momento eu não vejo nada na minha vida. Parece que tudo está parado. Vai de mal a pior. Deixa que Deus te processe. Porque às vezes nós não deixamos que Deus nos transforme. Não nos queremos arrepender, não queremos mudar de vida, não queremos mudar as nossas atitudes, não queremos que Deus transforme o nosso caráter, queremos ficar cómodos ao que éramos. Ou seja, fomos salvos, mas continuamos iguais. Mas Deus quer transformar a tua vida. Deus quer que a tua vida seja diferente. Que os outros vejam, uau, mas quem é Ele? Que antes falava mal de todo mundo, irava-se, e agora é uma pessoa diferente. Então deixa que Deus te transforme. Deus, Jesus, quer transformar o teu coração. Amém? Quantos estão a entender nesta manhã? Amém? Segundo obstáculo à transformação: ter uma aparência de religião e do sobrenatural. Muitas pessoas têm a aparência externa de estar cheias do Espírito Santo, mas falta-lhes o poder e as manifestações sobrenaturais. 2 Timóteo 3,5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Há muitos que têm, o amor. Temos que amar. Pecou. Temos que amar a pessoa. Sim, eu amo a pessoa, mas não amo o pecado. Não, isso já foi para ontem. Cura. Salva, transforma. Não. Não. Deus continua a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura, Ele salva, Ele transforma. Eles têm uma aparência de piedade e amor. Mas no fundo, eles dizem, temos que amar, mas no fundo do fundo eles maltratam, eles são picuinhas. Só têm aparência de piedade. A verdade de Deus é o nível mais alto de realidade. Em contraste com uma aparência de piedade, é uma simples forma externa que não tem relação com a realidade. Às vezes têm uma aparência de por fora ser os santinhos. Eu sou santo, quase são perfeitos, mas por dentro estão podres, sepulcros caiados.
Então, não tenha aparência de piedade. Deixe que Deus o transforme. Nós temos que ser os mesmos dentro e fora. Tu tens que ser o mesmo dentro da casa de Deus, lá fora, com a tua família, com os teus amigos, no teu trabalho. Nós temos que ser os mesmos. A nossa vida tem que ser transformada por completo. Nós temos que deixar que Deus transforme a nossa vida. Amém? Não estou a chamar ninguém, mas temos de nos afastar destas pessoas. Amém? Quando se prega a verdade do Evangelho, nunca mais temos aparência de piedade, mas a realidade dela. Então tu não tens que ter a aparência por fora do Evangelho. Tu tens que viver a realidade do Evangelho. Nós temos que viver um Evangelho que transforma, um Evangelho do sobrenatural. Nós temos que passar pelo processo, sim, para chegar à outra margem. Mas nós temos que viver uma vida com Deus. Uma vida real. Temos que ser reais para nós mesmos, reais para os nossos irmãos, reais para os nossos amigos, no nosso trabalho. Amém? Nós temos que nos deixar transformar. Amém? Temos que entrar no barco e passar para a outra margem. Amém? Então, temos uma aparência de piedade quando não estamos a viver de acordo com a fé verdadeira, mas limitamos-nos aos formalismos e aos mecanismos da fé. Às vezes nós estamos a viver uma vida que só vivemos dos mecanismos. Cantamos, ofertamos, ouvimos as pregações, mas na verdade nada disso nos transforma. Ouvimos e depois saímos da porta para fora e continuamos a ser os mesmos que éramos quando entramos dentro da igreja. Ouvimos músicas cristãs, mas não acontece nada. Tu podes orar, ofertar, podes cantar, ofertar, não diria orar. Cantar, ofertar, ouvir pregações, dar abraços aos irmãos, aqui dentro, lá fora, mas não estás transformado. É só aparência. Por dentro, a tua vida está em sofrimento. Por dentro vives o sofrimento. Por dentro vives angústias. Deixa que Jesus te transforme. Amém? Quando só temos uma aparência de piedade, nada muda nas nossas vidas. Continuamos com as mesmas disfunções, necessidades emocionais, enfermidades, problemas, etc. E continuamos a lidar com elas uma e outra vez, conforme os métodos humanos. Nunca devemos ser complacentes acerca da condição do nosso coração, porque todos somos vulneráveis a cair numa mentalidade religiosa. Todos nós caímos numa mentalidade religiosa, às vezes. Porque somos magoados, porque somos feridos, e então a nossa vida fica complicada. E nós acreditamos, sabemos que é assim, mas já não queremos viver o sobrenatural de Deus e abandonamos o poder de Deus. Ou seja, temos a aparência de piedade, temos forma de religião, mas não temos poder. Abandonamos o sobrenatural. Quando? Quando a ofensa ou a perseguição nos faz desistir. Então, não julgues o teu irmão, porque às vezes o nosso coração também pode falhar e cairmos em religião. Temos que nos deixar transformar todos os dias. Todos os dias temos que estar no barco da transformação. Não temos que estar todos os dias na tempestade, mas temos que estar com Jesus, deixando-nos transformar, obedecendo ao que Ele quer. Se Ele disser, olha, deixa isto. Mas isto não tem mal nenhum. Mas talvez seja isso que te esteja a causar o problema. Às vezes são coisas simples, coisas que nós não ligamos, mas que nos estão a destruir a vida, que nos estão a trazer problemas.
são pessoas, são trabalhos, são projetos, são coisas simples que até parece, às vezes até parece que são boas pessoas, que são bons projetos, mas às vezes é isso que Deus está a dizer. Jesus está a dizer: olha, deixa isso, afasta-te. Amém? Quando Jesus falou a verdade de Deus às pessoas que estavam na sinagoga da sua cidade natal, as pessoas rejeitaram-no porque os seus corações foram expostos e eles não queriam transformação. Mas quando a realidade de Deus nos toca e nós lhe respondemos, em vez de resistirmos, somos livres. Então, quando a realidade de Deus vem, você não pode continuar a praticar uma mera aparência ou forma de piedade. Quando a realidade de Deus vem à tua vida é transformada. Há uma transformação, há uma mudança de perspectiva, há uma mudança de realidade. Tu vias as coisas de uma maneira e agora vês as coisas de outra maneira. Porque Deus dá-te outra visão, dá-te outra perspectiva. Amém? Então, terceiro obstáculo à transformação: abandonar o sobrenatural para regressar à religião. Muitos crentes viram, ouviram e experimentaram o poder de Deus, mas não permitiram que estes tenham um efeito duradouro. E isto talvez aconteça porque deixaram que a mornidão espiritual se tornasse algo normal ou foram perseguidos, rejeitados e ofendidos. Isto foi o que aconteceu com os israelitas, a quem Deus libertou da escravidão. Os que viram sinais e maravilhas que Ele fez a seu favor no Egito e no deserto. O povo, os hebreus, estavam escravizados por Faraó, foram livres, viram o mar vermelho a abrir-se, viram o maná do céu, viram a coluna de fogo, viram tudo. Mas a certo ponto esqueceram-se. Deus continuava a trabalhar. Disseram: não, façamos um bezerro de ouro, façamos outras coisas. Mas Deus tinha-os liberto. Mas quando chegou o momento da aflição, eles não estavam firmes e abandonaram o Deus que os tinha salvo, que os tinha tirado da escravidão. Eles abandonaram-no. Então nós não podemos abandonar o sobrenatural de Deus. Nós não podemos abandonar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Em vez de experimentar a transformação, o seu coração permaneceu duro e frio. Os hebreus, em vez de experimentarem a transformação, de dizerem: uau, estamos livres, estamos a caminho da terra prometida, vamos caminhar e vamos chegar à terra que Deus nos prometeu. Não, o seu coração ficou duro e frio. Porque Moisés foi para o monte receber de Deus os mandamentos de Deus e eles disseram: não, ele já morreu lá, esse Deus já não serve. E então fizeram coisas erradas diante de Deus. Porquê? Porque os seus corações estavam duros e frios. Algo similar também aconteceu com Jesus, lá em João 6:66. E diz: desde então, muitos discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Pelo simples facto de Jesus ter dito: eu sou o Filho de Deus. Não quero estar a errar. João 6:66. Que acontecerá, Jesus disse-lhes, que acontecerá se vocês
virem o Filho do Homem subir para onde antes estava. O Espírito de vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de o seguir. Simplesmente porque Jesus lhes revelou a verdade. Eles deixaram de o seguir. Estes discípulos também tinham visto Jesus fazer milagres, tinham visto o reino de Deus através de Jesus Cristo, mas os seus corações estavam duros. Não estavam preparados para a verdade. Eles ficaram ofendidos com os ensinamentos de Jesus. Eles ouviram algo que lhes pareceu muito difícil de aceitar e preferiram seguir a sua razão e orgulho humano no lugar de continuar seguindo o Filho de Deus. Da mesma forma, hoje, uma pessoa cujo coração não foi transformado não poderá tolerar certas palavras reveladas, dadas por Deus. Devemos permitir que Deus nos confronte com a verdadeira condição do nosso coração e que nos desafie a experimentar a transformação, de modo que continuemos a seguir ao Senhor, sem importar o que isso custe ao nosso eu e à nossa natureza de pecado. Deus transforma o nosso coração por meios sobrenaturais, pela palavra, pela sua presença. Então nós temos que deixar que a nossa vida, o nosso coração seja confrontado com a palavra de Deus, com o que Deus tem a dizer sobre nós. Nós temos que deixar que o nosso coração seja transformado. E para isso temos que ser confrontados com a palavra de Deus, com a verdade. Amém? Amém? Então, Deus transforma o nosso coração por meios sobrenaturais, trazendo uma mudança permanente. Continuamos sempre a avançar com Deus, enquanto Ele transforma o nosso coração. Ou seja, a nossa transformação não é momentânea, não é só um bocadinho. A tua transformação com Deus é permanente. Deus quer transformar o teu coração permanentemente. Amém? Quarto ponto de obstáculos à transformação: tocados, mas não transformados. Há uma diferença entre seres tocado e ser transformado. Há muitos de nós que são tocados pela presença de Deus. Deus vem, toca-nos, nós sentimos a presença de Deus, estamos naquele momento, sentimos a presença de Deus. Deus traz uma palavra, traz revelação, nós até saltamos, mas não nos deixamos ser transformados. Então há uma diferença entre ser tocado ou ser transformado. Mas Deus quer tocar-te e quer transformar-te. Deus quer tocar-te e quer o teu coração. Deus não quer simplesmente que tu digas: sim, Jesus, eu estou aqui, enche. Deus também quer o teu coração. Deus quer transformar o teu coração. Deus quer trazer transformação à tua vida. Deus diz: passa para a outra margem. Não experimentes só. Não faças só o test drive. Não faças só a demonstração. Entra que eu quero te transformar, quero trazer-te vida. Não fiques só por experimentar a presença de Deus. Experimenta e mergulha na presença de Deus. Ele quer trazer transformação à tua vida, quer trazer transformação à tua saúde, às tuas finanças, à tua família. Amém? Então a expressão tocado por Deus refere-se a sentir o seu poder sobrenatural de alguma maneira. No entanto, há um problema se a pessoa sai dessa experiência
sem ter sido livre de algumas das suas más atitudes ou erradas maneiras de pensar, como a indiferença, rebeldia, desobediência e dureza de coração. A pessoa pode ter sido tocada nas suas emoções e no corpo, mas não deixa que haja transformação. Não se aparta da sua velha maneira de viver. Porque ela teve a experiência, mas essa experiência nunca tocou o seu íntimo. Nunca deixou que essa experiência tocasse verdadeiramente a sua vida. E nós não podemos viver de experiências, de ser tocados. Nós temos que viver a experiência, ser tocados e depois ser transformados. E isso é uma decisão tua e minha. O início da transformação, o início do processo é uma decisão que tu e eu temos que fazer. Não é um pastor, não é um líder, não é ninguém, não é qualquer homem, não é ninguém, não é um anjo, não é Deus próprio que te vai fazer tomar essa decisão, és tu. Tu é que tens de tomar a decisão de eu quero começar a ser transformado. E então, quando tu entras nessa decisão de transformação, Jesus diz, ok, eu vou contigo, entraste no barco. Vem a tempestade, eu estou contigo. Vem o problema, eu estou contigo. Vem a enfermidade, eu estou contigo. Não te vou desamparar, não te vou deixar. Vou-te manter firme, ainda que pareça que estás a afundar, pareça que já não há mais forças, que já terminou. Ele está contigo, Ele te agarra nos braços, te dá a força. Ainda que pareça que não há mais solução para a tua vida, mas se tu tomaste a decisão de ser transformado, Deus entrou contigo, Ele está contigo. Amém? Então há uma diferença entre ser tocado e ser transformado. Deixa-te tocar, mas deixa de ser transformado. Amém? A pessoa pode até ser tocada, mas se não deixa de ser transformada, é complicado. Então, quando não se evidencia uma transformação depois de ter tido tal experiência, é porque não permitimos que Deus opere no nosso coração. É porque tu não permites que Deus opere no teu coração, que Deus faça a transformação que tem a fazer. Muitos de nós somos tocados, mas não transformados. E na Bíblia podemos ver alguns exemplos disso. Faraó viu sinais, maravilhas através de Moisés, mas uma e outra vez endureceu o seu coração e não deixou os israelitas ir, até que se viu forçado a fazê-lo. Aquele homem, Faraó do Egito, viu maravilhas, viu o mar, viu o rio transformar-se em sangue, viu gafanhotos virem, sabe-se bem de onde, viu uma vara transformar-se numa cobra, mas uma e outra vez ele endureceu o seu coração. Até que Deus veio e disse, ok, agora acabou. Os meus filhos já decidiram que querem passar para a outra margem. Tu não deixas? Tu foste tocado, mas não foste transformado? Agora vem com a derradeira das pragas. E agora vais. Mas mesmo assim, ele endureceu o coração dele. Mesmo depois do seu filho primogênito ter morrido, ele deixou o povo ir, mas depois a certa altura arrependeu-se. Não, agora é que eles estão a caminhar para o Mar Vermelho, eu vou lá e é lá que eu os vou capturar e mato-os a todos. Ele não sabia o Deus que eles serviam. Não sabia o Deus que eles tinham com ele. Porque Faraó achava-se Deus, achava que era Deus. O problema é que ele ficou lá no mar e eles prosseguiram viagem. Ainda que andaram lá 40 anos às voltas, mas prosseguiram viagem. Porquê? Faraó foi tocado, mas não foi transformado. Ele viu os milagres, ele viu o que Deus podia fazer, mas rejeitou o sobrenatural de Deus. No Novo Testamento, Judas, discípulo de Jesus, passou 3 anos e meio com Cristo, ouviu os seus ensinamentos, viu realizar milagres, mas não abriu o seu coração para que Deus transformasse. Pelo contrário, devido à sua avareza e ao egoísmo,
traiu Cristo e terminou destruindo-se a si mesmo. Este aqui destruiu-se a ele mesmo, mas abriu caminho para que nós tivéssemos a salvação. Porquê? Ele presenciou o sobrenatural de Deus. Ele viu tudo o que Jesus, tal como os outros apóstolos, ele também o viu. Mas não deixou que o seu coração fosse transformado. Ele tinha aparência de piedade. Ele aparentava. Mas por dentro não tinha sido transformado. Não tinha havido transformação. Outro exemplo, Ananias e Safira. Foram crentes da igreja primitiva, mas movidos pela cobiça e pela hipocrisia, trataram de enganar a igreja, fingindo o seu grau de generosidade. Eles também foram tocados, mas não foram transformados. E a corrupção do seu coração levou-os à própria morte. Ananias e Safira viam que os outros davam, que a igreja se entreajudava, davam terrenos, davam ofertas. Eles disseram, nós também vamos dar. Mas então eles venderam a sua propriedade, reteram parte do valor para eles, ok? Deus também não lhes pedia que dessem o valor todo, mas foram e disseram, aqui está tudo. Foram mentir perante Deus, porque eles achavam que estavam a mentir aos homens, achavam que Deus não via. Porque o seu coração encheu-se de cobiça, de corrupção. Disseram, está aqui tudo. E dali mesmo saíram mortos. Porque eles foram tocados, eles viram que os outros eram abençoados, que havia um mover. Havia um mover naquele lugar, havia um mover de Deus naquele lugar. Mas eles queriam se ensoberbecer com a sua oferta. E Deus disse, não, eu não quero a tua oferta. Olha. E ali mesmo eles morreram. Porque eles foram tocados, mas não foram transformados. Amém? Então, a transformação é contínua. Só quando somos expostos a maiores níveis do Espírito, âmbitos de fé, unção, glória e milagres, provisão, é quando... E quando respondemos a essas revelações com um coração aberto, entendemos que Deus é maior que tudo o que temos ouvido e visto até ao momento. Deus é maior que tudo. Pode haver problemas na nossa vida. Pode haver problemas no país. Pode haver problemas na tua família. Mas Deus é maior que tudo. Amém? Dele é o sim e o amém. À medida que vemos mais do poder de Deus, devemos ter como resposta mais fome e mais sede dele. Porque sabemos que há dimensões da sua glória que ainda não conhecemos e que só entraremos nelas se mantivermos os nossos olhos em Jesus, enquanto somos transformados à sua imagem. Então, irmão, é momento de não estarmos a viver mais nesta margem e passarmos para a outra margem com Jesus. Como os seus discípulos, eles obedeceram, eles passaram para o outro lado. Amém? Devemos esperar em Deus para poder ouvir a sua voz e seguir a sua direção. Então, Ele trará uma mudança de temporada à nossa vida, que nos tirará do nosso estado de seca espiritual para receber a fonte de água viva. Para entrarmos numa dimensão maior, devemos morrer ao que sabemos e ao que conseguimos até hoje. Deus tem algo maior para a tua vida. Deus tem um propósito divino para a tua vida. Não importa o que o inimigo te roubou, não importa o que o inimigo te tirou ou te tentou tirar. Deus tem algo maior para a tua vida. E enquanto experimentas o processo da transformação, porque todos nós estamos em obras, em transformação, até ao final das nossas vidas, ou até que Jesus venha. Enquanto estamos nesse processo de transformação, Deus tem um propósito divino para ti. Deus tem algo para ti. Deus tem algo para a tua vida.
Deus ainda não terminou contigo. Deus tem algo para ti. Deus tem mais glória, mais poder, mais revelação. Amém? Deus quer pessoas famintas e apaixonadas por Ele. Deus quer um povo que se levante apaixonado, faminto e com sede da sua presença, do seu poder. Com sede dEle, com sede de estar na sua presença, com sede de transformação, de ver os outros ser transformados. Amém? Então, nesta manhã é dia de sermos tocados e transformados. Amém? A transformação começa quando expomos o nosso verdadeiro coração para ser mudado para a nossa verdadeira identidade em Cristo. Quando somos transformados à sua imagem, Cristo viverá em nós e o mundo o verá a Ele através de nós. O mundo vai ver Cristo através de ti. E tu dizes, mas para isso eu preciso ser um pastor, alguém muito eloquente, muito cheio que sabe a Bíblia de capa a capa. Não. Precisas ser um filho de Deus. Todos nós precisamos ser filhos de Deus. Sermos filhos de Deus e deixarmos ser transformados por Ele. E exalar o cheiro de Cristo. Que o mundo veja através de ti Cristo. Que o mundo veja através das tuas atitudes, do teu caráter. Cristo, veja que tu foste transformado, que tu vives outra vida. Amém? Que os outros, que o teu chefe rabugento e o teu amigo que não tem Cristo, possa ver, ele é diferente, ele tem outra postura na vida. Quando ele está, o ambiente é transformado. Amém? Amém? Então, se estás disposto a romper a realidade do conformismo e passar a um nível mais alto de realidade espiritual, falemos de duas chaves fundamentais. Estamos quase a terminar. Primeiro, rompimento do seu ambiente. Jesus curou um cego de maneira inusual, de uma maneira diferente. Cuspiu-os nos olhos e ele viu. Mas o que é que ele fez primeiro? Esse cego estava dentro de uma aldeia, dentro de um ambiente. E Jesus disse, olha, vamos lá para fora. Vamos para fora da aldeia. E ali o curou. E depois disse-lhe, não voltes, não passes por esse lugar. Vai à volta, vai por outro caminho. Porquê? Talvez dentro daquele lugar houvesse incredulidade. Lá dentro daquela aldeia, Jesus não o ia curar. Amém? Porque havia incredulidade dentro daquele lugar. E não haveria de permitir a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Mateus 8, 22 a 26. Amém? Diz, Jesus, porém, disse-lhe, segue-me, deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Marcos, não é Mateus, é Marcos. Peço desculpa, foi erro meu, li mal. Marcos 8, 22. Marcos 8, 22, isso. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando-se ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Porquê? Porquê é que Jesus disse isto? Para evitar que o homem perdesse a sua cura ao voltar àquela atmosfera. Então, o nosso ambiente pode ser de grande influência
para que nos conformemos a ideias e atitudes falsas que evitam que sejamos transformados. Às vezes, o ambiente onde nós estamos não deixa que nós sejamos transformados. O ambiente onde estava aquele cego não deixava que ele fosse curado. Jesus o tirou daquele ambiente, o curou e depois disse: olha, não voltes àquela aldeia. Não passes lá. Vai à volta. Vai para casa, mas não passes lá. Porque aquele ambiente não era benéfico para ele. Porque há muita gente que nos rodeia, muita gente que está à nossa volta, que vê o nosso bem, vê o que Deus está a fazer na nossa vida, mas não gosta. Há muito incrédulo. Há ambientes maus para nós. Ambientes de pecado, ambientes que Deus não nos chamou para viver ali. Então sai desse ambiente, sai desse lugar, um ambiente em que se fala mal de todo o mundo, do irmão, do irmãozinho, do familiar, do chefe. Esse ambiente não é um ambiente bom para o cristão. Amém? O crente tem que viver num ambiente saudável. Não estou a dizer que não passes por lá para influenciar os outros. Mas se tu não tens força suficiente para influenciá-los, olha, é melhor que saias. Amém? Aqueles que se encontram presos ao conformismo devem romper com o seu ambiente ou atmosfera opressiva. De contrário, nunca poderão ser o que Deus os chamou para ser por meio da obra completa de Cristo. Há ambientes que nós vivemos que são ambientes que não são bons para as nossas vidas. Amém? Segundo, encontros sobrenaturais e contínuos com a presença de Deus. Amém? Necessitamos de buscar continuamente encontros sobrenaturais com Deus. Ainda que não vimos tudo, nem aprendemos tudo, lembramos que Deus é infinito em poder e em criatividade. O grupo pode ir subindo. Se queremos mudança, saibamos que essa não é possível fora da presença de Deus. Se tu queres que o teu coração seja transformado, se queres ver mudança na tua vida, tu tens que viver na presença de Deus. Temos que viver continuamente na presença de Deus. Amém? Não é possível fora da presença de Deus a transformação. Tu foste criado para viver no ambiente da presença de Deus. Tal como o peixe que vive no mar, na água, se o tirarem daquele sítio, daquele ambiente, ele morre. Tu também tens que viver no ambiente da presença de Deus. E sair desse ambiente, tu morres sufocado pelos problemas deste mundo, pelo pecado deste mundo. Porque o crente tem que viver no ambiente da presença de Deus continuamente. Amém? Amém? O nosso Deus sempre nos está a trazer uma nova revelação de si mesmo, novos níveis de poder sobrenatural e novas dimensões da sua glória e com manifestação da sua presença. Não importa quanta revelação já tínhamos tido, Deus sempre tem mais para nós. Não podemos viver do que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem foi bom, foi magnífico, Deus curou, Deus libertou, vimos coisas tremendas, mas Deus quer fazer mais. Então nós não podemos viver do passado. Nós temos que viver no presente e acreditando que Deus vai fazer mais no futuro. Que Deus tem mais para ti, mais para a sua igreja, mais para a tua família, mais para o teu negócio, mais para a tua saúde. Deus tem mais para ti. Deus quer curar-te, libertar-te, transformar-te, dar-te vida. Amém? Amém? Então devemos ser transformados e renovados pela sua glória, através de encontros contínuos com a sua presença, de onde flui vida nova do seu Espírito. Alguns dos nossos assuntos
do coração só podem ser tratados quando estamos na presença de Deus. O nosso coração mudado é um sinal de que nós estamos a mover-nos de glória em glória. Se voltarmos lá ao início, a Marcos 4,35, qualquer um de nós precisa de romper com o conformismo, sair da zona de conformidade, como fizeram os discípulos. Os discípulos estavam confortáveis lá, no sítio onde eles estavam naquela margem, talvez pensando: uau, Jesus está a curar, está a libertar, há tanta gente aqui para ser curada, salva, há aqui tantos neste lugar. Mas Jesus disse: vamos entrar no barco. E eles entraram, obedeceram. Veio a tempestade. Os ventos levantaram-se. O mar levantou-se contra eles. Clamaram por Jesus. Jesus veio e acalmou a tempestade, acalmou os ventos. Porque só Ele pode acalmar os ventos. Só Ele pode acalmar a tempestade na tua vida. E chegaram ao destino. Chegaram ao propósito que Jesus sabia que havia. Havia um endemoniado, havia uma família, havia um povo que precisava de salvação. Através daquele homem que foi livre, que se tornou um evangelista, aquele povo pôde conhecer a salvação de Jesus. Então Deus também tem um propósito para a tua vida. Talvez não seja ir libertar um endemoniado, talvez não seja ser evangelista, não sei. Mas Deus tem um propósito divino para a tua vida. Talvez o propósito seja a salvação da tua família, o propósito seja alguém ser salvo. Deus tem algo maior para a tua vida. Há algo na outra margem. Há algo para ti. Temos que sair da nossa zona de conforto. No outro lado haverá mais para descobrir de Deus, novos níveis de dimensão de glória. No outro lado estaremos preparados para ser usados por Deus, para libertar, curar e salvar. Na outra margem, Deus tem mais para ti. Então, não deixes que simplesmente Deus te toque. Deus quer tocar-te nesta manhã, sim. Deus quer tocar todos os dias. Talvez já tenhas tido uma experiência com Ele. Ele já te tenha tocado. Mas não deixaste que Ele te transforme de todo o teu coração. Não lhe entregastes o teu coração a Ele. Não disseste: Pai, toma, te entrego o meu coração. Transforma, faz da minha vida o que tu quiseres. E Deus nesta manhã quer tocar-te e quer transformar-te. Ele quer o teu coração. Ele quer dizer, Ele quer que tu digas: Pai, te entrego toda a minha vida, entrego todos os meus problemas. Eu entro no barco, leva-me para a outra margem, conduz-me para a outra margem. Quantos aqui querem ser transformados nesta manhã? É certo que vamos encontrar tempestades, mas Deus sempre vai estar connosco, porque Ele é aquele que faz o mar se acalmar e os ventos acalmarem-se. Amém?